ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos. Porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Vai orando e pedindo que a misericórdia do Senhor cerque você agora. Se você ora em línguas, vai rezando em línguas. Se você não reza em línguas, vai falando misericórdia, misericórdia. O Espírito Santo vai ouvindo isso. Misericórdia. Você sabe que você pode pedir, porque o Senhor é poderoso para conceder muito mais do que a gente pode pedir ou até mesmo imaginar. Diz São Paulo na sua carta que o nosso coração tem desejos e o Senhor pode dar muito mais do que Ele deseja. Por isso nós pedimos, Senhor, agora, vai libertando, Senhor, de forma especial as pessoas que estão vivendo com um profundo nó na garganta. Destrava este nó agora. Há pessoas que estão chorando muitas vezes sem saber porquê, um choro de tristeza inexplicada. Pessoas que têm chorado escondido, pessoas que têm chorado às vezes no próprio quarto, pessoas que qualquer coisa que falam já está chorando, estão hipersensíveis. Que o Senhor neste momento te cubra com misericórdia. Se você é uma dessas pessoas, deseje que o Senhor vá restaurando, porque você daí não consegue sair do lodo que você está enfiado, enfiada. Te peço, Jesus, neste momento, esta restauração. Você que tem sentido muitas dores nos braços, pede para o Senhor um alívio, que o Senhor faça também uma graça poderosa de restauração física. Há uma irmã aqui também que está para fazer uma cirurgia, para tirar um nódulo maligno do seio, estava muito preocupada, depois vai ter que continuar o tratamento. O Senhor já está indo na frente, confia no Senhor, já pode dar passos de misericórdia com o Senhor. Eu quero pedir, Senhor, quero bater na tua porta, Senhor, para que derrames essa graça. Vai agindo, Senhor, agora eu te peço, para derramar esta graça sobre aqueles que estão aqui e precisam, Jesus. Vai, Senhor, agindo. Eu te peço, fala com Jesus. Vai lá, eu não sei rezar. É só falar com Deus, só falar, Jesus, eu estou aqui, estou pedindo. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós, em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, é o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis, nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Olha, toda a nossa campanha do mês de novembro, do nosso aniversário, está muito fixada nesse lema de nós orarmos e confiarmos no poder de Deus. E essa música é muito forte disso. Primeiro,
Porque na estrofe eu falo: pedi e recebereis, nenhum mal irá resistir. Você acredita nisso? Você acredita que se você pedir para o Senhor e dele você vai receber, porque foi Ele quem falou no Evangelho: pedi, recebereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Você acredita nisso? Eu acredito, você acredita? Então o mal não vai resistir. E por isso que a gente chega na estrofe e canta: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão a quem? A mim? Não. A você também não. Não resistirão ao poder de Deus. Então a oração não é só uma matemática, não é só uma repetição de frases, mas é um ato de fé. Hoje a gente vai partilhar a palavra, mas já preparando essa conversa que a gente quer ter com vocês, em vista dessa graça extraordinária que o Senhor preparou para nós neste mês. Não é? Eu acredito muito que essa música que a gente acabou de cantar, e a gente já cantou ela na semana passada e na anterior também, porque ela vai ser a música deste mês para nós. Não é deste mês para nós. Diz assim, ó, podia pôr para mim de novo, Sandra, por favor? Não é? Porque a gente fala assim, que os milagres irão acontecer neste local. E eu tenho sentido que nós vamos presenciar obras extraordinárias da mão de Deus, porque o mesmo Deus que andava na Judéia e na Galileia, que inspirou Pedro a andar pelas ruas, e a sua sombra ao cobrir os enfermos, eles eram curados, que inspirou São Paulo a tocar nos lençóis que eram levados aos endemoniados, e eles eram libertos. E eu sei que muita gente nas nossas casas, muitas coisas são humanas, são porque as pessoas estão se deixando levar pelos valores do mundo, mas muitas coisas são por razões espirituais, e que uma libertação, você não entende como é que uma pessoa mudou a personalidade daquele jeito, como é que uma pessoa mudou daquele jeito. Às vezes é a gente que não quer enxergar, né? Mas às vezes é, de fato, uma contaminação muito grande, e precisa de libertação. E você vem aqui e traz aí uma roupa, e traz um pedido, e leva a tua oração para lá, e Deus vai agir, vai agir. Eu falo, os mares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. O povo fugindo do Egito já estava desesperado, mas o mar inteiro se abriu, que é um milagre extraordinário como este. O mar se abrir em duas grandes colunas d'água, e eles poderem atravessar um trecho do mar a pé, sem molhar os pés, a pé enxuto. Isso é fora da imaginação. Pois eu sei que o Senhor, neste aniversário de forma especial, cercado pela oração dos muitos que já foram para o céu, aqui desse grupo de oração tem vários, pessoas fiéis, há também os que vieram aqui e faleceram, que eu não sei quem são, mas alguns que conheci, tinham uma vida intensamente com Deus, e estão lá batendo na porta, participantes, coordenadores, o padre, e eu sei que Jesus vai abrir as comportas do céu. Só que a gente está sendo convidado a participar disso, para fazer isso acontecer. Então eu queria primeiro partilhar com vocês um texto da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ação de graça. Orai também por nós, pedi a Deus que dê livre curso à nossa palavra, para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa deste mistério que estou preso, possa eu fazê-lo conhecido como é meu dever. Procedei com sabedoria no trato com os de fora, sabei aproveitar todas as circunstâncias, que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabei responder a cada um devidamente. Palavra do Senhor. Eu escolhi esse texto, primeiro para que a gente possa entender qual é a nossa missão, de forma especial nesse mês.
E esse texto começa: sede perseverantes e sede vigilantes na oração, intercedei por nós. Então são 3 pontos, 4. E aí ele fala da ação de graças. Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ação de graças, orai também por nós. 4 pontos. 4 pontos que eu queria chamar a atenção. Primeiro deles, se a gente quer ver as comportas do céu se abrirem e as graças caírem, cabe-nos perseverar na oração. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas têm tido tanta dificuldade em fazer uma coisa simples como perseverar. É um ataque diabólico, violento contra todo mundo, contra a vida mesmo daqueles que já tinham um histórico de perseverança, não conseguem perseverar. Coisas simples, a semana passada, já abrindo a nossa campanha do mês de novembro, do mês Filhos de Sião, eu dei para vocês a oração do Salmo 90, essa oração que é um combate espiritual. Falei das raízes desta oração, as raízes históricas, e convidei a todos a fazerem um esforço de rezar um salmo por dia nesse combate espiritual. Quero perguntar para você, foi fácil? Eu tenho certeza que muitos saíram daqui, talvez 80% das pessoas que saíram daqui, saíram determinadas a perseverar e rezar um salmo por dia, no mínimo. E é possível que em algum dos dias você não só tenha rezado este salmo, como você tenha feito outras orações, talvez até rezado o terço da misericórdia, ter feito as orações de combate espiritual do livrinho, ter iniciado uma novena, sei lá. Mas eu estou para dizer que muitos de nós, talvez uma grande maioria, não conseguiu cumprir este salmo todo dia por uma semana. Um salmo que interessava para quem rezar? Não para o nosso grupo, claro, o grupo também, a proteção, a nossa união em oração, porque é a igreja que ora, é a comunidade que ora, mas porque era importantíssimo para a sua vida. E o diabo tentou criar o quê? Dificuldades, os horários que você escolhia não dava certo, ou às vezes você esquecia. E aí o Senhor veio trazer: perseverai. Queremos as comportas abertas, chuvas de bênçãos, poder de Deus que já começou. Eu já dei alguns testemunhos, mas eu tenho certeza que essas palavras que o Senhor tem dado de libertação e de cura estão acontecendo. Os testemunhos por escrito virão, e já recebi alguns por e-mail também. Mas eu quero falar para você, nós todos, não é o Sidney Telles, não é só a Áurea, não é o Paulo, não é o pessoal lá da música, é cada um de nós está sendo exortado. Persevera. Persevera. Quase que eu falei para aquela moça que recebeu um milagre tão grande depois de 120 dias de UTI com um AVC, e se tiver gente aqui do meio da saúde, sabe que sair de um AVC inteiro, um AVC desse porte inteiro é raríssimo. E disse para mim o quê? Preciso dar um jeito de ir lá no grupo. Não conseguiu, a vida tomou conta de novo. As tarefas, as atividades, as dificuldades, os compromissos, a família, e etc, e etc. Não sei o caso dela, não quero julgar. Mas quero dizer para você. Porque esse grupo tem uma diferença muito grande. Ele não é só um grupo para as pessoas virem aqui para ouvir a pregação do Sidney ou para cantar uma música que ela gosta de cantar. Ele é uma graça de Deus. Por isso é que ele é o maior grupo, um dos maiores grupos do Brasil durante mais de 20 anos. Eu conheço grandes grupos que desapareceram, que foram grandes durante 1, 2 anos. Um grupo com mais de 20 anos, com a mesma vitalidade, é porque Deus tem alguma coisa com essa história.
Mas essa coisa não é comigo, essa coisa é conosco, essa coisa é com você, é com o mundo espiritual, é com aquilo que a gente não está vendo. Por isso que nesse mês, o mundo espiritual está muito pertinho de nós, para que graças aconteçam. Bom, meu senhor Bernardo foi o que nos convidou a estar aqui. Foi enterrado no cemitério municipal, não quis ser enterrado aonde são enterrados os padres na diocese, porque disse que queria ficar perto do povo. Foi carregado num caminhão de bombeiro. O padre Chiquinho, que ficava aqui confessando, teve um dos maiores velórios da nossa cidade. Os fundadores do grupo e coordenadores tiveram aqui uma missa celebrada por mais de 6 bispos. Alguma coisa Deus está dizendo. E a gente está aqui para quê? Para beber disso, para aproveitar. Só que nós também temos uma cobrança de Deus. Não é só vir e receber. O Senhor está falando, eu quero a graça para muitos. E você é instrumento para isso. Persevera. Persevera. Fala aí. O texto. Persevera. O texto diz assim: sede perseverantes e sede vigilantes na oração. Perceba que existem muitas questões que exigem perseverança. A gente tem que perseverar na fé, tem que perseverar nos bons costumes, tem que perseverar na caridade. Ok, mas esse texto especialmente está falando de perseverar na oração, no compromisso de oração. E nós precisamos, o grupo precisa, Jesus não precisa, mas nós precisamos que cada um de nós persevere. E persevere e fique vigilante. O que é ficar vigilante? É porque é que a gente não conseguiu perseverar, por exemplo, com essa oração simples que a gente havia se comprometido de libertação. Porque a gente não vigiou e o diabo roubou. Percebem isso? O que está acontecendo na oração? Às vezes a gente não está percebendo o ataque diabólico, e você de repente deixa a tua casa virar uma confusão, pensando que é um problema de relacionamento, e não vê que por trás o diabo está semeando uma destruição. Às vezes você não está vendo que aquele ataque que está fazendo com que você tenha que trabalhar tantas horas extras a mais para ganhar a mesma coisa que você recebia ou menos, é porque o diabo descobriu um jeito de te escravizar. Então, se você não mandar ele embora, se a tua oração não for corajosa, ousada, como a do Salmo 90, mandando ele embora, você vai ficar com aquele gosto de eu preciso ir, eu preciso rezar, eu rezei do jeito que dava. E o diabo falando, eu sei que se aqui eu te aperto, você fica amarrado. Aí alguém te trata mal, ou você tem um dissabor afetivo, ou uma situação profissional, ou até mesmo de saúde, e o diabo te usa disso tudo. Então, persevera, mas vigia a tua oração, vigia para perceber o que está acontecendo, para você não cair numa cilada. Persevera, vigia, mas não fica só com a oração de combate, porque senão você vai sair muito desgastado. Se você pega quem aqui, e alguns aqui eu sei, atenderam e atendem muitas pessoas em oração, se dedicam à intercessão pelos outros, chega uma hora que você está dando coice até na sombra. Parece que o que aconteceu com o outro, que você rezou, ele melhorou e você piorou. Porque ficar muito voltado só na oração de luta espiritual vai trazendo um desgaste e uma brecha. Por isso a palavra diz, persevera, vigia e faz a ação de graças. Quer dizer, louva a Deus, tira um tempo para agradecer. Sabe, não fica só nesse espírito de intercessão. Sai para glorificar as coisas boas, bendizer as vitórias, glorificar as dificuldades que não estão vencidas ainda, mas que você confia no Senhor. Enfim, o louvor. Perseverança. Perseverança exige um pouco de disciplina, viu gente? Tem gente que fala assim, eu vou rezar
esta oração todo dia, reza em vários horários. Mas a grande maioria, se não criar um horário, uma hora certa, acaba não conseguindo fazer, sabia? Vai da natureza de cada pessoa. Uns de manhã, uns à noite, mas a disciplina ajuda muito. Então persevera, vigia para mandar o diabo embora, mas louva o Senhor para recarregar as baterias. Louvado seja Deus que estamos aqui. Bendito seja Deus que nos concede esse mês maravilhoso, onde com portas se abrirão e milagres acontecerão. Louvado seja Deus pelas coisas que já foram vitoriosas este ano na minha vida e outros anos. Bendito seja Deus porque Ele me salvou. Não é bom? Persevera, vigia, louva, mas intercede também pelos outros. Não entra só no combate por você, pela tua necessidade, pela tua casa, pelas pessoas próximas. Quando eu falo intercede pelos outros, eu não estou falando de quem é bem próximo de você. Porque quando eu estou rezando pela minha esposa, vocês querem saber bem a verdade? Eu estou rezando por mim. Porque se a minha vida e a vida dela melhorar, quem que sai beneficiado? Minha casa. Quando eu estou rezando pelo meu filho, ele é ou minhas filhas, eu só tenho filha, minhas filhas, elas são outras, não são eu mesmo. Porém, quem está ganhando com isso? Qual é o pai que não fica bem se os filhos estão bem? Hã? Então aqui está dizendo, você tem que rezar tudo isso nesse combate, mas você tem que também tirar uma hora para rezar pelos outros. Pelas outras pessoas, para poder sair de si, largar o egoísmo para lá e falar, Senhor, eu preciso mesmo dessa graça, eu preciso dessa cura, mas eu quero pedir também pela minha irmã, que está precisando dessa bênção, e que eu nem conheço direito, que às vezes está longe, até aqueles que vão estar assistindo lá no YouTube, que a graça aconteça na vida deles. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Por isso 4 pontos. Quais são eles? Conta para a pessoa do teu lado. Vê se eu fiz uma boa catequese. Persevera. Vigia. Louva. Intercede pelos outros. Como é que é mesmo? Fala para o irmão do outro lado. Agora que você decorou. Persevera. E é desse jeito mesmo, gente. É parar um momento do dia para louvar, um momento do dia para combater, se organizar para perseverar. E o texto diz assim, São Paulo vai dizer, orai para que a palavra de Deus tenha livre curso. É porque tem coisa que só vai melhorar quando as pessoas encontrarem-se com Jesus. Tem gente que pede oração para mim, chega lá, Sidney, você reza lá em casa, minha esposa, ou meu esposo, ou alguém, sei lá quem, tem vivido, me conta determinadas situações, e fala assim, reza por mim para ver se melhora. Eu falo, vou rezar, mas se essa pessoa encontrar Jesus, resolve 95% do problema. Resolve ou não resolve? Então eu devo rezar para que a palavra de Deus tenha livre curso, porque eu não sei quem e quando vai de repente ser usado por Deus para atingir aquela pessoa, que eu estou rezando tanto por ela para que o céu se abra, mas que eu sei que um dia a palavra tem que atingi-la, o amor de Deus tem que atingi-la e vai atingi-la pela palavra de Deus. Então eu persevero, eu vigio, eu louvo, eu intercedo pelos irmãos, mas eu peço, Senhor, que a tua palavra cresça, seja anunciada, que tenha espaço, para que de alguma maneira esta palavra atinja pessoas que talvez você nunca vai conseguir trazer aqui, exatamente porque você que convidou. Vai ter que vir um estranho. Sabia disso? E aí de repente Deus vai usar aquele estranho, mas você orou para a palavra ter abertura. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu acho que sim. E o texto vai mais longe, naquela segunda parte, quando ele diz assim, vocês sejam sábios com os de fora. Sabe as pessoas que não são da igreja, que não são pelo menos do jeito que a gente caminha, com mais desejo de Deus? Vocês conhecem pessoas assim? Bom, eu conheço um monte, porque eu vivo com elas o tempo todo, não é mesmo? A maioria das pessoas que convivem comigo não tem um desejo de estar com Jesus.
né? Os homens talvez lá no seu futebol, na pescaria, as mulheres com as amigas, ou no trabalho, ou sei lá onde. Pessoas que estão no mundo, pessoas boas até, mas que estão lá. E aí, irmãos, a palavra diz assim: seja sábio, senão a pessoa se fecha. Se você já quiser fazer a pessoa mudar no tranco, a pessoa se fecha e depois não tem o que você fala mais. Às vezes você tem que ter a sabedoria para... Às vezes eu estou num lugar e não falo de Deus. Às vezes chegam pessoas, me cumprimentam, aí as pessoas ficam, prestam atenção, porque tem que ter sabedoria. Se você for lá, se você resolver debater com todo mundo que tem... Hoje tem tanta gente que tem ideia maluca de religião, gente, que defende teorias dos mais malucas que eu conheço, e algumas muito perigosas. Se você sair discutindo com elas, sabe quando é que você vai ganhá-las para Jesus? Nunca. Então a palavra de Deus aqui diz assim, olha, e é muito bacana, fala assim: procedei com sabedoria no trato com os de fora, sabei aproveitar das circunstâncias, que as vossas conversas sejam amáveis e temperadas com sal. Quer dizer, não é só também para ser água com açúcar, né? Amável, mas assim, com sabedoria, sabendo falar algumas coisas que depois vão produzir fruto. É aquela semente que você joga. Esse texto, gente, é o texto padrão para a nossa caminhada desse mês. Só que a gente resolveu contribuir. Por exemplo, eu não tenho como contribuir para você ser mais sábio na forma de se relacionar com os outros. Você vai ter que pedir para o Espírito Santo, tá certo? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como ajudar você a ser mais vigilante. Você que na oração vai ter que ficar mais com o ouvido interior aberto para perceber as ciladas. Eu não tenho como fazer você louvar mais a Deus, a não ser te exortando. Mas eu posso te ajudar no que é mais difícil. O mais difícil, sabe o que é? É perseverar. Porque se eu perseverar, aí estas coisas que você está ouvindo, não é? Estão ouvindo aí no fundo? Essas coisas que vocês estão ouvindo vão produzir fruto, porque você vai estar perseverando. E para perseverar, a gente tomou uma decisão muito ousada e muito corajosa, e que eu não quero fazer você entrar nessa roda não, mas eu quero te convidar porque nós resolvemos fazer. Vocês perceberam que eu estou aqui com essa pulseira aqui azul, né? Teve gente que já pensou que eu varei da balada e vim para cá, né? Ela é assim berrante, primeiro porque essa não estraga quando molha. Pelo menos foi o que nos informaram. Aqui nela está escrito Grupo de Oração Filhos de Sião. E eu me dispus a colocar essa pulseira, que quem já foi para alguma balada sabe que ela não sai, né? Para me lembrar que eu tenho que perseverar nesse mês, porque eu quero ver os milagres. E eu vou usar. Está aqui, ó. Fizemos 3 cores. 3 cores. Porque você vai olhar e vai ver, vai falar, ixi, eu não fiz a minha oração do dia. A azul é do Salmo 90. Quem usá-la, vai todo dia, a hora que vê, fala, opa, não fiz a minha oração do Salmo 90. A vermelha é do combate espiritual que está no livro da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e seguintes, não é? Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir ao dia mau e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. A cintura cingido com a verdade, cinturão da justiça, a espada do Espírito. Muita gente sabe decor, não é? É uma oração para quem precisa de proteção. Salmo 90 é uma oração que eu considero de combate, ela é ofensiva, você ataca. Mas o Efésios 6:10 é uma oração defensiva, é uma oração de proteção
para a gente, principalmente quem vive enviado em lutas contra a inveja, contra pessoas que frequentam idolatria, você precisa de proteção, com pessoas que têm muita fragilidade, tem pessoas que são frágeis, que se elas entram em lugares agitados, elas ficam agitadas, se tem falatório, já fica com dor de cabeça. Então é o vermelho. Depois, a gente põe ali o texto completo do Efésios, o texto não, a passagem completa. E a prata é porque, como eu falei para vocês, que a gente tinha que ficar perseverante, vigilante e em louvor, ela é um pouquinho mais comprida, mas é a oração do Magnificat. O Magnificat é o texto de Lucas, capítulo 1, que é o cântico de Nossa Senhora. É um cântico muito usado por libertação, porque é o momento que Nossa Senhora explode depois que ela encontra a sua prima Isabel e João Batista, que estava no seio de Isabel, fica cheio do Espírito Santo, e Maria naquela opressão, grávida, tendo viajado para ajudar a prima, sabendo que o marido podia abandoná-la, naquele momento ela explode de alegria e fala: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, por isso doravante todas as gerações hão de me chamar bem-aventurada. Então é uma oração de explosão. Eu peço, né, que as pessoas tentem não escolherem a mesma cor, né? Para que a gente possa ter essas 3 dimensões. Quem quiser. Depois, se tiver algum problema, se teve que arrancar, paciência. Mas a gente teve essa ideia, esse discernimento, porque a gente sabia que a gente tinha que se expor, porque o combate vai exigir uma coragem grande. E eu sei que esse mês vai ser um mês poderoso. Então, aqueles que estiverem dispostos, lá na porta central, somente na porta central, vai estar o pessoal distribuindo, para daí você pôr no teu braço, né? Aí você escolhe uma das 3, claro que não vai, se escolher a mesma cor, não vai ter todos para todo mundo, mas o Espírito Santo vai te conduzir também. Então, o Magnífica, a oração do Evangelho de Lucas, capítulo 1, o Efésios 6, 10 e seguintes, e o Salmo 90. Todos os anos, a gente sempre distribuiu aqui as lembrancinhas de oração e tudo. Esse ano a gente resolveu fazer uma coisa ousada, porque a gente sente que os dias são maus, que as batalhas estão ficando mais difíceis, que o diabo tem impedido que os milagres aconteçam com mais frequência. E é por isso que a gente resolveu ser ousado. Essa palavra ousado do grego, é uma palavra que se chama parresia, que é uma ousadia que por ela você é capaz de dar vida. Parresia era a palavra usada quando alguém tinha que falar uma mensagem que podia custar a sua vida, né? Ela foi criada com esse intuito, e no Evangelho ela é usada muitas vezes, e no Atos dos Apóstolos ela é usada diversas vezes. A tradução fica muito aquém, que ela diz: anunciavam com parresia, porque podia custar para eles a vida, custar os seus bens, porque eram confiscados, mas eles não paravam. Então está aí, quem quiser ousar, são 21 dias, porque é até o final do mês que a gente está assumindo essa luta. Até o final de novembro, a gente vai estar fazendo esta oração. Se você quiser daí anotar qual texto que você vai escolher, e eu te convido, aqueles que quiserem, que sentem que há uma graça especial, se não é para você, é para outras pessoas, porque o grupo tem essa missão de fazer essa graça acontecer na vida de muita gente que vai estar aqui. Esse é um mês de grande bênção. Então eu quero convidar você a fazer, a participar, a assumir essa missão
para cumprirmos essa palavra. Amém?